Olá a todos, sejam bem-vindos a mais este encontro. Hoje falaremos sobre leitura e escrita no processo de letramento, o que é esta leitura, o que é a escrita e como podemos absorvê-la e observá-las de modo que nos leve a um letramento. Abordaremos sobre as práticas do letramento, quais práticas são mais usuais ou não para a prática de letramento, o processo de circulação do letramento, como é este processo de circulação, e o letramento como instrumento de poder, como pode ser usado o letramento como instrumento de poder. E para começarmos propriamente no assunto, coloco aqui Emília Ferreira sobre o que esta nos dispõe através do processo de escrita, visto que para muitos estudiosos o processo de letramento ele acontece verdadeiramente após ser adquirido esta competência, além da competência leitora, é óbvio, é preciso que a competência da escrita ela esteja de forma eficaz para que o letramento ocorra de forma eficaz. A escrita não é um produto escolar, e isso a gente vê em nosso cotidiano. Não é uma ação isolada da escola. No contexto no qual estamos inseridos, o processo de escrita ele já está ao nosso redor, mesmo antes de frequentarmos uma escola ou uma sala de aula. Mas sim, é um objeto cultural, o resultado do esforço coletivo da humanidade. Foi preciso se passar por vários processos até se chegar à escrita convencional como nós temos hoje. Então, foi um esforço coletivo da humanidade para que hoje a gente tenha esses símbolos gráficos e que a gente coloque a eles e dê a eles significados. Como objeto cultural, a escrita cumpre diversas funções de existência. Emília Ferreira. A leitura e a escrita no letramento. A leitura é um processo de compreensão abrangente que envolve aspectos neurológicos, naturais, econômicos e políticos. Nós sabemos que cada um tem sua etapa, tem seu tempo para adquirir a habilidade leitora. E que nós sabemos que cada um já traz consigo determinados conceitos sobre, não só sobre a leitura, como diversos outros assuntos. As crianças, os jovens ou até mesmo os adultos, quando entram na EJA, que vão para a escola, eles já trazem consigo uma bagagem bem grande desses processos que a gente vai ver aqui da leitura e da escrita. Então, ele não chega, como se fala muito, né? Ele não chega, não é uma tábua rasa, né? Ele não chega com uma folha em branco. Ele já traz uma bagagem suficiente para que ele já compreenda algumas coisas que ele já vê em sociedade, como a gente já discutiu em outros momentos. A correspondência entre os sons e os sinais gráficos pela decifração do código e compreensão do conceito ou ideia corresponde a um ato de compreensão, ou seja, uma busca daquilo que o texto possa significar, da mesma forma que se procura extrair significado da linguagem falada para que a leitura seja possível. É necessário que compreendamos símbolos, que são os significantes, o código que nós utilizamos, e aqueles que simbolizam o significado. É preciso, mais uma vez, a gente vai repetir, que é preciso que faça sentido, que a leitura e a escrita, que seja ensinada dentro do contexto do ambiente escolar,
ela faça sentido para aqueles que estão adquirindo. Não é ler por ler, escrever por escrever. É escrever o que faz sentido para ela. Da mesma forma como trazer leitura de gêneros e contextos nos quais ela compreenda o que está sendo lido e que estes façam sentido para ela. Onde ela vai usar aquele processo de leitura? Onde ela vai usar aquele processo de escrita? A leitura, ela é definida como uma maneira de comunicar-se com o texto impresso por meio de busca de compreensão. O ato de ler ativa uma série de ações na mente do leitor, pelas quais ele extrai informações. E a gente sabe que quando esse processo de leitura acontece de uma leitura que faça parte do cotidiano, da realidade, a extração de informações vai muito além do que o que a gente poderia imaginar. Então, tem que partir da realidade para que aquilo faça sentido e que ele consiga compreender e extrair as informações daquilo que se está lendo. A escrita é uma forma de representação da linguagem oral. Como tal, escrever também diz respeito a um ato de significar, de representar ideias, conceitos ou sentimentos por meio de símbolo, mas de origem gráfica e não sonora. É começar partindo da realidade da criança ou daquele adulto que está entrando no processo de leitura e de escrita. Por que é tão mais fácil para as crianças, por exemplo, aprender a desenhar primeiro? E quando se pede para que esta faça um desenho, ela vai desenhar algo que para ela faz sentido. Então, na hora do processo de escrita, também tem que ser algo que faça sentido para ela. Não se pode, por exemplo, começar a pedir que uma criança, que um adulto que nunca teve acesso a um universo letrado, por exemplo, que ela escreva um artigo de opinião ou que ele escreva algo que esteja fora do seu alcance. É preciso começar partindo desta realidade da qual ele vivencia aquele no seu universo cultural, social, familiar. Parte-se da realidade para que aquilo tenha sentido para ele e ele entenda que ele é capaz, porque é algo que ele vai ver ou vai ouvir no seu cotidiano. Dentro das práticas escolares ou fora da escola, as práticas de letramento fora da escola têm objetivos sociais relevantes para os participantes da situação. Porque perceba, como já foi falado, a criança, o adolescente, o adulto, antes dele entrar na escola, ele já teve acesso a um mundo gigantesco, seja de leitura ou seja da escrita. Então, para estes participantes, as práticas de letramento, eles têm objetivos sociais. Aonde foi que ele viu escrito, por exemplo, em alguma parede, a letrinha A, se for uma criança? Aonde foi que aquele adulto ouviu determinada palavra? Dentro da sala de aula, as práticas de letramento visam ao desenvolvimento de habilidades e competências no aluno. E isso pode ou não ser relevante para o estudante. Percebam que dentro do ambiente escolar está sempre se preocupada com a habilidade e a competência de saber ler e escrever. Ponto. Mas para a criança ou para o adolescente, isso pode ou não ser relevante. Se eu ensino, se minhas práticas do cotidiano dentro de sala de aula não fizer sentido para essa criança, para esse adulto, para ela não vai ser relevante. Por que a gente encontra dentro do contexto de sala de aula convencional
Alunos que no momento de uma leitura, numa hora de uma explicação, de uma produção de texto, estão brincando, estão desenhando, estão fazendo outras ações, porque para ele aquilo que está sendo pedido não está sendo relevante, não é relevante, ou seja, não faz sentido para ele. Então, temos que partir de práticas que façam sentido para quem está recebendo. Essa diferença afeta a relação com a língua e a escrita, e é uma das razões pelas quais a língua escrita é uma das barreiras mais difíceis de serem transpostas por pessoas que vêm de comunidade em que a escrita é pouco ou nada usada. Por que temos tantas dificuldades na hora de escrita? Por que os maiores equívocos da língua estão no processo de escrita? Porque geralmente é pedido para se escrever algo que não faz sentido para ele. Na grande maioria das vezes, as práticas de escrita, elas partem de gêneros textuais nas quais eles não conseguem ver sentido. Então, por esta razão, é tão difícil a escrita. E a gente ainda vai falar daquelas pessoas, por exemplo, que não têm acesso a esse mundo escrito, a esse mundo letrado. E a gente percebe isso se nós formos colocar aqui em paralelo para nós observarmos que quem vive numa grande cidade, por exemplo, o acesso que ele tem ao mundo escrito é muito maior. Vejam a quantidade de outdoors que tem nas grandes cidades, a quantidade de placas que tem nas grandes cidades, o universo do comércio é muito maior. Então, a gente percebe que uma pessoa que vive, por exemplo, numa cidade grande, que tem acesso ao mundo letrado ao redor dela, ao mundo da escrita, com placas a cada meio metro, com cada parede escrito algo, a gente percebe que o processo dela pode ser mais simples. Diferente de uma criança, um adulto que vive no campo, no qual, neste ambiente em que ela está inserido, ela não vê lojas com os nomes, ela não vê propagandas, ela não vê placas. Então, a gente percebe que para estas pessoas que não têm acesso a esse mundo da escrita, pode ser algo muito mais difícil. Então, eu tenho que começar com atividades que para ela tenha sentido. Não existe um método de letramento, nem um, nem vários. O letramento envolve a imersão da criança, do jovem, do adulto no mundo da escrita. Neste sentido, para conseguir essa imersão, o professor pode adotar práticas diárias de leituras de livros, jornais e revistas em sala de aula, isso que façam parte do contexto na qual aquela escola está inserida, aquela criança está inserida, aquele adulto esteja inserido. Arranjar paredes, chão e mobília da sala de tal modo que textos, ilustrações, alfabeto, calendários, livros, jornais e revistas penetrassem todos os sentidos do aluno leitor em formação. E aí a gente faz uma observação, para muitas vezes a gente fica muito vidrado de o que nós chamamos de enfeitar a sala de aula. E que muitas vezes não faz sentido para a criança aquilo que ele está vendo. Às vezes pega um alfabeto, coloca-se as letras e junto com o alfabeto coloca-se uma imagem. Só que é uma imagem, por exemplo, de um objeto, de um animal que aquela criança nunca viu, nunca ouviu falar. Então, para ela vai ser muito mais complexo ela associar. Fazer um passeio leitura com os alunos pela escola ou pelo bairro. E aqui o ponto-chave que a gente já abordou muitas vezes, da teoria para a prática. Esta criança vai observar que no entorno dela há um universo que pode possibilitar ela a melhorar essa habilidade de leitura e de escrita, com práticas que façam sentidos, que partam de uma realidade, para se depois entrar num outro universo. Modo de circulação do letramento. Começamos a abordar sobre as práticas que fazem sentido. E aqui trago
circulação de onde a gente observa esse processo de letramento, principalmente o da escrita, no contexto no qual, por exemplo, quem visita a cidade de Croatá vai ter acesso. Ao entrar dentro da cidade, ela já entra com um pórtico onde tem um bem-vindo a Croatá. Então, ela já começa a observar que existe algo escrito ali. Mas o que está escrito ali? O que isso significa? E depois que ela consegue compreender qual é aquela letra, como é o nome, ela vai depois partir para o processo de o que aquilo significa. O que significa ser uma pessoa bem-vinda? Então, o processo de letramento, ela envolve principalmente o entender, o compreender este processo de leitura e escrita e usar no seu cotidiano. Ela passar pela rua, por exemplo, e ver o nome de uma secretaria, ela vê o nome de um departamento, como aqui os Correios, ela vê uma placa de uma lanchonete, não apenas porque ela está vendo o que tem dentro, mas porque ela consegue compreender o que significa aquilo que está escrito. Então, eu posso utilizar isso como prática dentro de uma sala de aula, como eu posso utilizar outros exemplos que possa ter naquela comunidade ou naquela cidade na qual aquela escola está inserida, para que esta criança, esse adulto, ele se sinta parte, ele veja que aquilo é o universo no qual ele está inserido, que é o universo em que ele vive. Letramento como processo e instrumento de poder. O letramento é mais do que a habilidade de ler e escrever, isso a gente não tem mais o que se discutir. Sem dúvida, em um sentido, o letramento pode ser considerado como uma forma de tecnologia, em que a leitura e a escrita são os efeitos primários desta determinada técnica. No entanto, é muito mais importante e frutífero se examinarem os efeitos e as repercussões secundárias que o letramento, tanto como um fato de nível de objeto, quanto a um tema de discussão a nível meta, tem em nossa sociedade através dos efeitos formadores que eles exercem em nossas mentes. É por isso que a gente parte dessa realidade. É preciso que ele consiga compreender que, para ele ser letrado, ele precisa adquirir a competência de leitura e escrita e que ele consiga compreender, entender tudo que ele lê e o que ele escreve. Partindo disso, mostra a ele o poder que aquelas habilidades têm. É mostrar que, a partir desse efeito primário, que aqui a gente coloca, que é o de ler e escrever, o quanto eles têm efeito se eu utilizar a meu favor. Então, para que eu possa utilizar isso a meu favor, tem que fazer sentido. Eu tenho que mostrar onde ele vai poder utilizar aquilo, partindo da realidade dele, mas que ele compreenda que não é só aquilo, que vai em um universo muito maior, que essa competência vai fazer com que ele cresça, com que ele evolua, que ele é o dono do seu saber. O conhecimento sem compreensão não serve, na verdade, para muita coisa. Eu posso ter a habilidade de ler, mas eu não consegui compreender qualquer texto que eu leia. Então, é preciso compreender. Para que serve? Onde eu vou usar? O que significa? Não se tem só que saber algo por sabê-lo. Também se precisa saber o porquê desse saber, o porquê que o conhecimento faz sentido, no duplo significado do termo, o do sentido que inclui a direção. A direção do conhecimento é determinada pela função que esse tem no meio em que se vive. Uma nova forma de conceber o papel e o impacto da língua escrita na sociedade necessariamente traz transformações na concepção da língua falada. Consequentemente, novas relações e novos espaços são definidos para esse sistema interrelacionados de comunicação,
O mesmo acontece relativamente a outras linguagens não verbal e as inter-relações que estabelecem no texto escrito. Percebe-se que a leitura influencia diretamente na escrita e que a escrita influencia. Percebemos que, na escrita, trazemos muito de nossa fala e que, se eu ainda não adquiri toda a competência necessária de escrita, a minha fala vai ficar comprometida. Então, é preciso que a gente adentre do universo da escrita para que a minha fala melhore, para que os outros sistemas de comunicação também evoluam. Até mais, bons estudos, até o nosso próximo